Boa noite, Matheus. Boa noite, pessoal. Vamos iniciar a coletiva então. João, Rádio e TV OFEC. Muito boa noite, Matheus. Matheus, hoje a equipe do Operário Ferroviário não conseguiu impor o ritmo de jogo que acredito que você esperava, da maneira que você comentou na coletiva de imprensa na sexta-feira, e é o seu terceiro 0-0 no comando do Operário. Teve 0-0 contra o Brasil de Pelotas, teve aquele 0-0 contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto e hoje mais um 0-0. O que você acha que faltou nesse jogo de hoje para o Fantasma conseguir esse gol, conseguir esses 3 pontos? Também gostaria que você falasse, se puder, a situação do Divan. Como é que o Divan está nesse momento? Boa noite, João. Boa noite, Bianca. Boa noite a todos. Hoje foi um jogo aquém daquilo que nós poderíamos fazer. Não fizemos um bom jogo. Faltou imposição, faltou intensidade, faltou a gente melhorar as nossas tomadas de decisões. Não fizemos realmente um bom jogo, um jogo digno do Operário, do que vínhamos apresentando. É o futebol, temos que entender isso. Ao mesmo tempo, você mencionou que é o terceiro 0-0, mas também é o quarto jogo desse estadual que a gente não sofre gol, somos a melhor defesa da competição. Obviamente, temos que agora criar mais situações para a gente procurar fazer mais gols, né? Defensivamente, a gente tem sofrido muito pouco, tanto é que os números dizem que somos a melhor defesa da competição. E hoje foi um jogo que ficou muito truncado, foi um jogo que nós não conseguimos causar desequilíbrio na equipe do Maringá para a gente criar oportunidades e essas oportunidades converter em gol. A gente continuar trabalhando, acredito que segunda-feira deva sair uma nova rodada para a gente jogar já no meio de semana, então a partir de amanhã a gente já pensar no nosso trabalho e a gente fazer o melhor na próxima rodada contra o nosso adversário, que ainda não sabemos quem é, a tendência é ser o Londrina, mas esperar essa oficialização da federação para a gente procurar buscar esses pontos que nós deixamos aqui hoje em casa, no meio de semana, frente ao Londrina. Com relação ao Odivan, ainda é muito cedo, né? Levou um susto, possibilidade de lesão muscular na posterior, mas ainda nada confirmado, somente exame que ele irá fazer amanhã, chegando em Ponta Grossa, para a gente realmente ter uma nota oficial com relação ao procedimento, ao tratamento dele, à recuperação e à possibilidade já de retorno ou não, né? Vai depender muito do exame que a gente vai fazer assim que chegarmos em Ponta Grossa. Beleza, Matheus, muito obrigado e tenha um bom retorno na Ponta Grossa. Obrigado. Dudu, Lagoa Dourada. Obrigado, Bianca. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos os companheiros que estão na coletiva. Matheus, hoje você colocou um meio-campo bem técnico, né? 3 jogadores ali que sabem sair para o jogo, bom passe, enfim. Nós observamos principalmente no primeiro tempo, Matheus, muitas bolas alongadas, né? A bola saindo de trás dos zagueiros, buscando os atacantes. Queria que falasse a respeito disso. E se hoje o Operário deixou de ganhar 2 pontos aqui, ao invés de ter conquistado 1 ponto por conta, principalmente pela situação que o Maringá se encontra no campeonato, Matheus, por favor. Boa noite, Dudu. 1 ponto conquistado, mas deixamos também de conquistar mais 2, até pelas nossas pretensões e pela confiança e qualidade que a gente tem e acredita em nosso elenco. Com relação à ideia de jogo nossa, foi bem claro, né, Dudu? Assim como você mencionou, um triângulozinho ali por dentro com o Bastos, com o Pedro, com o Leandro, que são jogadores de muita qualidade técnica. Infelizmente, a gente não conseguiu impor essa qualidade técnica. Faltou realmente esse passe da nossa linha defensiva para o nosso meio de campo. Nos momentos, foram raros que isso aconteceu, mas nos momentos que conseguimos fazer isso, chegamos com qualidade no último terço do campo. Então, a gente procurar realizar mais essas situações. Hoje, realmente, deixamos a desejar essa situação, que era a nossa ideia, nossa linha defensiva achar esse triângulozinho por dentro, né? Tanto o Bastos, quanto o Pedro, quanto o Leandro, que esses jogadores dominando e virando de frente, possibilidade de sair situações boas ofensivas é grande, mas não conseguimos hoje achar esse passe. Ficou um jogo de muita bola alongada, de muita briga. Final do segundo tempo ficou um jogo de transição pura. Ficou um jogo não de acordo com aquilo que nós planejávamos. Então, a gente procurar corrigir isso, passar para os nossos atletas, para o nosso elenco, porque com as características da nossa equipe, a gente tem que procurar realizar o que a gente tem de melhor para oferecer.
O jogo de hoje era posse de bola, era qualidade técnica, era passe com eficiência para frente e ficou muitas bolas alongadas, né? Então a gente procurar corrigir isso no decorrer dessa semana para a gente ver a situação da melhor equipe que nós vamos ter à disposição por meio de semana para a gente buscar essa vitória importante dentro de casa contra o Londrina. Valeu, Matheus. Obrigado, bom retorno para vocês e uma ótima semana de trabalho. Grande abraço. Obrigado, Dudu. Abraço. Marcos, Rádio Clube. Boa noite aos colegas. Matheus, eu queria saber se você enxergou melhora no meio de campo do Operário Ferroviário no segundo tempo com a entrada do Rafael Chorão na vaga do Ken. Você já comentou, fez uma avaliação sobre o meio de campo, principalmente no primeiro tempo, mas queria que você comentasse sobre essa entrada do Chorão na segunda etapa e também a entrada do Cleiton na lateral direita. Queria que você fizesse também uma avaliação do atleta que está retornando depois de muito tempo longe dos gramados, né, Matheus? Boa noite. Boa noite. Primeiro, com relação ao Chorão, toda a partida praticamente comigo, que ele tem entrado no decorrer, ele é um cara que cadencia muito bem o jogo, que tem qualidade técnica também muito boa, é um cara que enxerga muito o jogo para frente, ele é uma característica de origem, é meia, né? Desde que eu cheguei aqui eu tenho colocado ele como volante, devido à qualificação desse passe que ele tem para frente, e obviamente nas entradas, é um atleta que tem me agradado muito, entrou muito bem lá na Arena contra o Atlético, entrou muito bem hoje, e é importante para nós termos essas opções, né? Hoje, talvez, nós tivemos um meio que não produziu tanto quanto poderia produzir, e o Chorão passa a ser mais uma opção, e para a gente qualificar essa situação de meio de campo. Com relação à sua outra pergunta, desculpa. O Cleitinho, a gente estava buscando a vitória. Lucas Mendes estava muito cansado porque realizou inúmeras ultrapassagens, e principalmente no segundo tempo com a entrada do Mirandinha, era praticamente a situação de transição deles, bolas alongadas no Mirandinha, e situação de confronto contra o Lucas. Então o Lucas teve que se defender muito bem e realizou muito jogo ofensivo, muita ultrapassagem. Chegou faltando 10, 15 minutos para encerrar o jogo, ele falou que não ia aguentar tanta intensidade essas ultrapassagens que eu estava pedindo para ele. E a opção que nós tínhamos, o Cleitinho era um atleta, por não estar com possibilidade de jogo, a gente sempre adaptava ele nos treinamentos, de repente, uma função que a gente não tinha. Então, o Cleitinho atuou praticamente em todas as posições dos treinamentos, e ele chegou a fazer muitas vezes lateral direito. Com a lesão do Alex, treinava o Lucas Mendes, treinava ele em um time, e era uma opção hoje para a gente ter mais uma peça ofensiva, principalmente quando a gente estava no campo de ataque. Criamos, se eu não me engano, 3 situações com eles, com 2 cruzamentos, acredito que, se eu não me engano, ele conseguiu um escanteio. Então foi essa a ideia, era mais um jogador ofensivo, atuando de lateral direito, para a gente criar. Nós procuramos vencer aqui. Se vocês analisarem as substituições, foram feitas para a gente buscar a vitória, né? Encerramos aí com praticamente 5 atacantes a partida, mas procurando, obviamente, estar organizado para não sofrer defensivamente. Acredito que não sofremos muito pouco defensivamente. O que faltou foi um pouquinho de tranquilidade, paciência e um melhor poder de tomada de decisão, principalmente quando a gente conseguia ganhar o fundo do campo. Mas isso é um processo, faz parte, não é sempre que a gente vai fazer uma excelente partida. E agora é a gente procurar converter tudo isso que nós fizemos hoje para melhorar na próxima partida, para a gente buscar essa vitória. Muito obrigado, Matheus. Boa viagem de retorno a Ponta Grossa. Obrigado. Alencar, Rádio Itaí. Matheus, com relação, a gente já até acompanhado o Operário, hoje o Divan e Pedro Ken. Em outros jogos, nós perdemos o Rafael Bonfim e também problemas com o Leandro Vilela. A que você imagina que esteja ocorrendo? Alencar? Oi. Pode repetir, agora melhorou o som, não escutei nada da pergunta. Tá ok. Então, desculpe o problema técnico aqui. Com relação, Matheus, a gente tem observado, hoje foi Pedro Ken e o Divan, em outros jogos foi Leandro Vilela e o Rafael Bonfim. O Operário tem perdido jogadores, a maioria por estiramento. O que você imagina que está ocorrendo
Falta de uma programação, esse calendário louco, gramados, o que tem ocorrido? Porque o Operário tem sentido muito com a saída desses jogadores. E um complemento dessa pergunta, oxalá nada ocorra nesses exames do Odivan, né, que serão realizados amanhã, mas na iminência de mais uma contusão que possa ter ocorrido, o Operário volta os olhos novamente a ter que buscar de novo mais um zagueiro, Matheus? Boa noite, Alencar. Primeiro, a sua primeira pergunta sua, com relação às lesões, eu vejo de duas maneiras. Assim. A primeira situação a gente teve lesão por contato, né? O Bonfim foi uma lesão de contato, o Pedro hoje foi uma lesão de contato, de briga, de luta. Lesão muscular, nós tivemos 3 com a Dodivan, contando com a Dodivan, que é o Vilela e o Marcelo, que é um reincidente. É uma situação que a gente já está trabalhando há algum tempo com relação a isso. E sem dúvida alguma, é muito devido ao nosso planejamento. Quando a gente iniciou e projetou a pré-temporada, nós tínhamos no início semanas cheias e a gente se programou para isso, e durante o estadual semanas curtas, né, com jogos de meio de semana. E a gente tinha analisado o nosso elenco para a gente fazer uma divisão, somando a Copa do Brasil, e a gente projetar todos os atletas aí, criando possibilidade de jogo para a gente, obviamente, em início de temporada, a gente evitar e minimizar o número de lesões. Óbvio que as lesões vão acontecer, mas como a gente está se programando semana a semana, e a gente está agora realmente focando única e exclusivamente no estadual, a gente se preparou em um primeiro momento para os Jogos de Copa do Brasil, e daí não deu para fazer esse rodízio, porque cada dia nós recebíamos uma notícia. A nossa programação semanal, por exemplo, foi informado que a gente tinha a possibilidade de ter semana cheia. Eu ia dar uma folga amanhã, já nos informaram que existe a possibilidade de nós jogarmos meio de semana, a gente vai ter que se reapresentar amanhã à tarde. Então, são situações que a gente não consegue se planejar muito, obviamente causa um desgaste, isso é natural, e a gente está pensando agora em utilizar aquelas opções que temos de melhor, porque a gente buscar fazer a melhor pontuação possível, principalmente nessa fase classificatória, que é muito importante para nós. Então, eu vejo essas duas situações. Primeiro, teve lesões de contato, lesões musculares que fazem parte. Se vocês analisarem e pegarem os nossos adversários, também está tendo praticamente o mesmo número de lesões que nós estamos tendo. Eu vejo as rodadas aí do nosso estadual e não acontece isso só com o Operário, acontece com outras equipes também, o que é natural, até porque todo mundo está se programando desse jeito. E com relação a zagueiro, a sua segunda pergunta, é uma possibilidade que nós estamos analisando. Obviamente, hoje, se a gente parar para pensar, talvez com a ausência do Odivan, nós temos somente o Léo Rigo, o Fábio Alemão e o Zé Márcio, 3 zagueiros. Então, é uma situação que a gente está analisando. Em contrapartida, nós estamos trabalhando no limite de datas, né? Se eu não me engano, na sexta-feira da semana que vem é o último dia para a gente se inscrever para o estadual. Eu acabo de conversar aqui com o departamento de futebol sobre a possibilidade de trazer mais um zagueiro com a ausência do Odivan, se confirmar, mas também não vamos fazer loucura. Se for para trazer, é um atleta que a gente pensa em trazer para a utilização de toda uma temporada. A gente não pode agora achar que nós precisamos urgente de um zagueiro, trazer um atleta que a gente vê que de repente não pode nos ajudar durante toda a temporada. Até porque daí, de repente, daqui 3 semanas nós estamos com 6 zagueiros no elenco. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É um momento óbvio que a gente tem que ter muita atenção. Em contrapartida, sabemos que daqui a pouco o Bonfim está de volta, o Odivan está de volta, existe já o retorno do Renier para a Série B, né? Já é uma coisa certa, quando encerrar o Paulista. Então, a gente tem que ter cautela, estamos atentos, mas se for para trazer, a gente pensa em trazer um atleta que realmente venha para nos ajudar e para brigar por uma situação real de titularidade. Eduardo, Rádio Sescage. Obrigado, Bianca. Boa noite, Matheus. Um grande abraço para você. Matheus, 2 rapidamente. Acompanhando a escalação antes do jogo, eu esperava particularmente o Pedro Quem atuando mais como um cabeça de área e o Thomas Bastos jogando mais como um segundo volante, mas me parece que você fez essa inversão entre os 2 jogadores. A intenção era ter um time mais ofensivo com essa troca, e a segunda pergunta em relação à opção do Leandrinho ao invés do Rafael Waller, que vinha ganhando sequência nos últimos jogos. Boa noite. Certo.
primeira situação, a do Pedro e a do Bastos, a minha ideia foi não mexer com o Pedro, porque o Pedro vinha realizando partidas muito boas e ele está agredindo o lado direito muito bem, criando situação de jogo de fundo. Então, de repente, se eu inverto, o Pedro recua um pouco mais e coloco o Bastos ali, o Bastos agredindo o jogo pelo lado direito, por ser canhoto, talvez a gente não ia encontrar uma boa solução final de campo ali, ele sendo canhoto pelo lado direito. E o Pedro, como vinha já atuando nessa função, eu preferi manter o Bastos, recuar um pouquinho o Bastos e manter o Pedro fazendo o que ele já vinha realizando. Com relação ao Waller, são opções, ao Waller com o Leandrinho, é isso, né? Isso. O Waller são opções, a gente sabe tudo aquilo que o Waller pode render. O Leandrinho, pelo que ele apresentou na entrada do jogo da Arena, mostrou que talvez merecia uma oportunidade de início. São opções que nós temos, acho que isso é importante. Todos os atletas aqui são muito conscientes com relação a isso. De repente vai iniciar uma partida, a outra partida pode não iniciar. Essa competitividade faz parte, eu acho importante ninguém se sentir titular absoluto e também brigar por uma oportunidade. O Waller, desde que ele chegou, ele jogou todas as partidas de início comigo. Hoje foi o primeiro que, de repente, ele não iniciou. Então, isso cria alternativas para a gente ter no início da partida e no decorrer da partida também. São atletas que podem ser importantes às suas entradas e desequilibrar um jogo, como foi o Leandrinho na última partida. A entrada dele praticamente mudou o jogo, né? O Waller é uma opção também. Então, a gente tem que ter essa variação até para o adversário não ver a nossa equipe como uma equipe engessada. A gente tem que criar alternativas e tem que procurar surpreender o adversário. Legal, Matheus, obrigado, bom retorno, boa semana. Obrigado. Rodrigo, Globo Esporte. Oi, Matheus, boa noite a todos. Matheus, duas coisinhas também. Sobre a questão do meio-campo, a tua ideia é dar uma sequência para esse tipo de meio-campo que você jogou hoje, um meio-campo mais solto, um pouco mais ofensivo? E também falando sobre a sequência do Paranaense, você tem 4 times dos 5 que estão abaixo da metade da tabela ali. Quanto pode complicar ou quanto pode ser perigoso para o Operário nesta reta final? Rodrigo, toda partida tem o seu grau de dificuldade, principalmente de acordo com aquilo que nós formos apresentar, né? Obviamente, tem jogos que a gente pode considerar muito difícil e a gente apresenta um bom futebol, o jogo pode se tornar mais fácil, mas toda partida vai ter o seu grau de dificuldade, vai ter a sua complexidade e cabe a nós resolver esse problema, fazendo um bom jogo, talvez se tornando um jogo mais fácil para nós ou criando dificuldades, né? Cabe a nós resolver essa solução e a gente trabalha em busca disso. Com relação a esse meio de campo, é uma situação para a gente estudar, analisar o que nós fizemos no jogo de hoje. É uma equipe que tem que encaixar, né? A gente gostei do Bastos muito. Preocupação nossa, obviamente, era o Bastos sem bola, se comprometeu muito bem. Se eu não me engano, foi o atleta que mais realizou desarmes para a nossa equipe hoje, com os dados que a gente recebeu no pós-jogo. Então, ele cumpriu o seu papel e é um jogador que, com a bola no pé, a gente sabe da qualidade dele. Tem boa diagonal, tem boa finalização de longa distância, ocupou muito bem o espaço hoje, mas são alternativas. Isso não quer dizer que ele vai iniciar assim na próxima partida, nem que não vai. A gente tem que estar analisando todo um contexto, ver a possibilidade dos nossos atletas também que podem retornar ou não. A gente tem que estar analisando com cautela, com cuidado, para a gente não se precipitar agora em um pós-jogo. Então, tudo que eu falar, a gente tem que estar estudando durante a semana para ver o que a gente pode fazer de melhor contra a equipe do Londrina. Perfeito, Matheus. Obrigado. Bom retorno. Obrigado, Rodrigo. Letícia, Rádio T. Opa! Só um pouquinho, Dudu, que eu vou ter que te interromper porque o Matheus Costa estava esperando aqui. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos, né? Os colegas de imprensa. Eu queria que você comentasse uma questão, Matheus, que está chamando a atenção, justamente sobre essa questão das lesões musculares que estão acontecendo no Operário. A gente perdeu aí o Leandro Vilela, perdeu o Marcelo, e hoje 2 jogadores saíram de campo sentindo, o caso do Odivan e do Pedro Ken. Como é que você vê essa situação? Te preocupa esse número aí de lesões musculares no Operário, Matheus? Boa noite, Letícia. Boa noite a todos aí, os ouvintes. Não, Letícia, eu vejo de uma forma muito natural, até pela programação e pelo calendário que está sendo feito, que a gente tem que estar se planejando aí semana a semana.
O Pedro foi uma lesão de disputa, de briga, né? Então foi contato. Mesma situação do Bonfim, não foram lesões musculares, foram lesões de dividida. Nós tivemos 3 atletas com lesões, né? O Marcelo, que é já novamente, né? Uma situação que já aconteceu com ele anteriormente, e a gente está fazendo o possível para ele retornar o mais forte possível. Então foi uma lesão que ocorreu mais de uma vez. O Vilela e o Odivan hoje, que a gente tem que analisar também. A princípio foi uma lesão, né? Mas são situações, acho que pelo calendário nosso, o nosso planejamento está muito de acordo semana a semana, né? Nós estamos com dificuldade de organizar um programa semanal aí para a gente realmente minimizar esse tipo de situação. A gente não sabe até este momento se vamos jogar meio de semana ou não, se dá um período de folga para eles procurarem se recuperar ou já tem que se apresentar, porque a gente tem um jogo muito importante contra o Londrina. Então, são situações de caso a caso que a gente vai trabalhando com essa dificuldade que todas as equipes estão tendo. Deixar bem claro que não é só o Operário que está tendo essas lesões, os nossos adversários também estão tendo. Então, a gente manter a consciência disso, a gente procurar minimizar isso, né? Estamos trabalhando em virtude disso. Já tivemos outras situações de atletas que poderiam ter lesões e a gente, de repente, não iniciou esses atletas na partida ou tirou no decorrer da partida. Então, a gente tem todos os dados científicos hoje do clube, departamento médico, departamento fisiológico, fisioterápico, nós estamos com todos os dados e analisando muito caso a caso, mas, óbvio, a gente não consegue muito se programar e se planejar em virtude dos jogos que, de repente, a federação vem soltando 3 dias antes, e isso não é uma crítica à federação, porque, infelizmente, é o momento que nós estamos vivendo. A gente não tem muito como se programar devido à pandemia e devido à parada e às ausências. Nós treinamos inúmeras vezes pensando que poderia realizar um jogo em uma data, e daí houve transferência de data, ficamos um tempo parado, e daí retorna para uma semana depois ter uma sequência de 3, 4 jogos. Então, isso é normal, essa situação vai acontecendo, é consequência de como está sendo a programação, e isso não está acontecendo só no Operário, está acontecendo com praticamente todas as equipes do estadual, até porque estamos conversando também com as comissões técnicas de outras equipes que estão disputando estadual, e a gente está procurando minimizar isso, ter muita cautela, muito cuidado nesse momento e continuar analisando caso a caso para a gente evitar que esse tipo de situação, óbvio que o risco existe, nós temos uma decisão quinta-feira contra o Londrina, temos que encarar dessa forma, no final de semana já temos outro jogo, tem viagem, então são situações que pode ser que sejam recorrentes, mas a gente tem que procurar, o nosso trabalho é minimizar isso. Ok, obrigada, Matheus, pela sua resposta. Um bom retorno ao Operário. Obrigado, Letícia. Osíris. Muito bem, Matheus, do futebol você já falou tudo que eu tinha que falar, né? Inclusive parabéns porque você comentou o jogo como a gente comentou aqui. O Operário teve uma tarde altamente desproporcional àquilo que você esperava. Mas o que me interessa agora é saber a tua posição no seguinte: a federação marcou o jogo do Operário Londrina para quarta-feira. Aí o Covid em Ponta Grossa cresceu. Então não pôde mais homologar o jogo para quarta-feira. Então ela tem 2 opções. Marca quinta-feira em Campo Largo, caso o Covid aqui em Ponta Grossa não seja reduzido a menos de 1, ou marca para sábado. Nessas 2 opções, qual que você prefere, ainda mais que sábado é aniversário do Operário? Osíris, uma coisa eu garanto, se a federação marcar quinta-feira em Campo Largo, o Operário não vai. Mas é da WO, hein? O nosso presidente vai trabalhar, o Atlético Paranaense foi falado que iria jogar em outra cidade, e eles negaram, nós também iremos negar. Então, estamos usando a mesma situação que foi realizado com outros clubes. Em Campo Largo nós não iremos, o presidente já foi bem claro, o presidente Álvaro já foi bem claro, que se for mando nosso, nós vamos jogar em Ponta Grossa. Campo Largo não cabe a nós, a gente jogar lá, a não ser que seja mando de campo dos adversários nossos, e se os nossos adversários aceitarem, a gente vai. Mas mando nosso, nós queremos jogar na nossa casa, nós queremos jogar em Ponta Grossa, na nossa cidade. E com relação à data, a gente fica nessa incógnita, né? Até para a gente se programar. A gente está trabalhando com a possibilidade de jogar meio de semana, né? Para a gente não ser surpreendido. Se de repente no decorrer da semana a gente for jogar somente no final de semana, a gente remonta a programação.
mas nós temos que trabalhar com a primeira data. A primeira data hoje é meio de semana, então a gente vai trabalhar a partir de amanhã, já pensando que a gente pode enfrentar o Londrina no meio de semana. Meio de semana, quinta-feira, ok? Isso mesmo. Quarta-feira não tem mais. Seja feliz, parabéns pelo teu trabalho. Não deu certo hoje, aquele ditado, né, Matheus? Não é todo dia que se come pão quente. Quem sabe nesse meio de semana a gente coma. Boa viagem, seja feliz. Obrigado, Aziz. Obrigada, Matheus. Bom retorno. Obrigada, pessoal. Uma boa noite a todos. Obrigado.